o artigo 300 do novo Código de Processo Civil de 2015 para a concessão das devidas tutelas, demonstração da probabilidade do direito, Fundef, evidentemente, e o perigo de dano, o risco resultado útil ao resultado final do processo, caso esses valores sejam utilizados indevidamente. Somando-se a isso, eu acho que também a questão da dificuldade de ver ressarcido o patrimônio público em razão dessa mesma utilização indevida, para aqui reforçar o perigo nessa demora de eventual provimento final desta Corte de Contas. E aqui, por dedicar o trato das Cortes de Contas já pacífico, determinando, inclusive sob pena pecuniária, no gestor, os artigos 45 e 48, parágrafo 1º da Lei Orgânica, determinar a imediata indisponibilidade dos valores recebidos em decorrência deste precatório. Em cada um, cito aqui o número, neste específico destinado ao município de Itaguaí das Flores, mas também ao município de Cacimbinhas e Batalha, nos respectivos valores aqui declinados, e aqui anuindo ao entendimento, à solicitação do Ministério Público, que, excetuando, evidentemente, essa indisponibilidade quanto ao uso dos recursos se comprovadamente utilizados na área educacional municipal, a minha assessoria para que faça este acerto em todos os processos. Citar o atual gestor dos respectivos municípios para, em 15 dias, entendendo, se manifeste a respeito. Citação essa a ser feita pelo gabinete do relator com autorização plenária, a parte do disposto no artigo 31, inciso 28º, e também aqui em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, devendo juntar os documentos, ou devendo não, facultando encaminhamento dos documentos que entenda necessário, mas devendo encaminhar à Corte, ao menos, os extratos das contas de depósito dos referidos valores, desde o seu recebimento até a presente data. Sobre o presente processo, quando o seu retorno ao gabinete do relator, após o cumprimento das determinações contidas acima, postergando a remessa do feito aos órgãos técnicos para a emissão de suas manifestações nos autos, até o escoamento do prazo da manifestação do gestor e publicizar as respectivas decisões. É como voto, senhora presidente, nestes 3 processos. Em discussão, os processos. Senhora presidente. Com a palavra, conselheiro Fernando. Senhora presidente, em homenagem a essa nova possibilidade que apresenta o Ministério Público e acompanhada pelo relator, e também em homenagem à decisão que deve vir a pleno, trazido por Vossa Excelência no processo que está em vistas, eu gostaria, senhora presidente, com toda a vênia, pedir vista desses processos para fazer a melhor avaliação. Que sejam encaminhados ao conselheiro Fernando os processos relatados pelo conselheiro, em vista. Relatados pelo conselheiro Anselmo. Senhor presidente, vou só fazer a adequação no item do decisório, já encaminharemos como de praxe. Senhora presidente, tem um processo de sancionamento, eu vou deixar um aqui por último, que pode ter alguma dúvida, processo 19.051 de 2012. No mais, trago os processos 11.030,
que é sancionamento à gestora do Fundo de Assistência Social de Lagoa da Canoa, em razão do não envio no prazo regulamentar da primeira remessa SICAP, janeiro e fevereiro de 2017, cujo sancionamento dá-se no patamar mínimo de 100 UPFAOs e apresentado defesa. Desculpe, Excelência. Essa foi considerada insubsistente, assim como também trago o processo 10986 de 2017, sancionando a gestora da Secretaria da Educação, Esporte, Cultura e Turismo de Jaramataia, multa no seu patamar mínimo de 100 UPFAOs, defesa também considerada insubsistente, pelo não envio no prazo da primeira remessa SICAP de janeiro e fevereiro de 2017. Excelência, trago sanções a estes gestores, tendo em vista que as condutas estão subsumidas na legislação que rege a matéria, cientificando-os para o recolhimento da sanção no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, alertar que o não pagamento do disposto no título executivo ensejará o seu encaminhamento à PGE para a competente ação de execução, determinar que os documentos eventualmente enviados pelo gestor sejam desentranhados nos autos, seguindo a sua tramitação própria, remeter o processo a FUNCONSES para as medidas de sua competência, evoluir esse processo ao gabinete do relator, após o cumprimento dos dispositivos acima, para outras medidas que se fizerem necessárias. Senhora Presidente, esses dois processos são os meus votos. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, nesses dois processos relatados, o Ministério Público ofertou parecer nos autos, considerando as defesas apresentadas pelos gestores insubsistentes, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das multas. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Rodrigo. O relator, presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora Presidente, trago o processo 19051 de 2012, é uma multa, processo sem defesa, pelo não envio da quarta remessa SICAP, julho e agosto de 2012. O processo, Excelência, ele tem aqui umas especificidades. O gestor aqui, no caso, ele foi citado por edital e ainda assim permaneceu inerte, e em razão disso estamos trazendo o sancionamento. Temos um AR, todos os procedimentos entendo efetivos na condução da aplicação ou da cientificação da sanção. Temos um AR aqui datado de 25 de fevereiro de 2016, encaminhamento ao nosso gabinete, tendo em vista que não houve a possibilidade de cientificação do gestor pelas vias ordinárias, de nenhuma forma, não restou outra saída a não se solicitar ao tribunal, e, infelizmente o gabinete ainda não faz, ou não poderia fazer à época, a notificação, cientificação do gestor pela via da citação por edital, o que foi feita em 22 de janeiro de 2018. E sendo assim, Excelência, eu trago o sancionamento, dando essas informações para que o Pleno possa decidir a respeito. Dada a questão aqui quanto à eventual prescrição / decadência a respeito do procedimento. Deixa eu só dar mais um dados que provavelmente podem me perguntar.
quando aconteceu a aplicação da sanção. A sanção está sendo aplicada agora, não é? O edital, sim. É que tomamos providência com citação pelos meus ordinários, tentativa, mas não conseguiu ser encontrado o gestor. Fizemos conforme aqui há nos artigos 25, inciso 3º e 33, inciso 2º da Lei Orgânica, combinado com o artigo 201 regimental, para que se utilizasse à época do contido do comando dos artigos 231, inciso 1º e 232, inciso 4º do Código de Processo Civil vigente. Vigente à época. Tá? E assim foi feita a citação por edital, data de 22 de janeiro de 2018. Agora, aqui nos autos, eu estou sentindo, verificando com mais calma aqui agora, eu estou sentindo falta da decisão plenária da multa. Não houve, é isso que eu estou colocando nessa lista. A decisão plenária seria a decisão agora. Desculpa, exatamente, isso. Não A houve. citação do descumprimento. É. Tá, é isso mesmo. Por isso que não está aqui, tendo em vista, às vezes, aquilo que eu falei no início, que parece que nós, né, a cientificação Porque depois de antes a multar, multa era isso anterior, mesmo. né? Agora não. Até nós nos confundimos. Seria isso, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, pelo relatado pelo conselheiro Anselmo, em tese esse processo teria sido atingido pela ocorrência da prescrição, tendo em vista que ele se iniciou em 2012 e a citação válida só se deu em 2018. Nesse caso, posso levantar apenas oralmente a questão, no sentido de que seja acolhida por esse tribunal a ocorrência da prescrição, ou, caso entendam necessário, que o processo seja remetido ao Ministério Público para a elaboração do parecer. Eu já vou fazer uma pergunta, doutor. Como Vossas Mesmo Excelências. com as providências efetivas tomadas nesse interregno, aí a questão, Mas não claro, do houve- proporcionamento que não se aplicaria à prescrição e sim a Porque decadência. o que se interrompe, fosse. a interrupção da prescrição se daria com a citação válida, né? Se não houve a citação válida, não houve interrupção. Pode não ter havido a intercorrente, o processo ter sido movimentado no sentido de se buscar a citação. Mas se não houve a citação válida, haveria transcorrido o prazo de 5 anos Da pretensão punitiva. da prescrição da pretensão punitiva. Aí Vossas Excelências, se entenderem prudente encaminhar o processo para a elaboração de um parecer do Ministério Público verificando melhor essas datas, ou, caso contrário, já me manifesto pelo reconhecimento da prescrição. Eu, como relator, não tenho nenhuma objeção, como faço em todos os pedidos feitos dessa forma, semelhantes pelo Ministério Público, que eu fiz junto à Corte, senhor presidente. Então, em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu acolho a prescrição da pretensão punitiva, levando em consideração não a data da abertura, da instauração do processo, mas a data do surgimento da obrigação, propriamente, o descumprimento da obrigação propriamente dita. Como o processo ele foi aberto em 2012, provavelmente a obrigação ela deve ser anterior a esse período. Se a gente for contar para a citação válida, teríamos um período de tempo superior a 5 anos, de modo que eu acolho a prescrição da pretensão punitiva, determinando o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhamento de cópia dos autos à corregedoria. É como eu voto, senhora presidente. Com o conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora presidente, eu
Acompanho o voto divergente do conselheiro Rodrigo Cavalcante. Conselheiro Fernando. Acompanho o voto do conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, só a título de esclarecimento, então Vossas Excelências entendem que não tem nenhuma outra causa, nem suspensiva, nem interruptiva dessa prescrição, no caso que não fosse a citação válida. Excelência, então, Encaminha, senhor. acordam, conselheiro Mas Rodrigo, seja produzido pelo A divergência. gabinete do conselheiro Rodrigo, com voto divergente. Vencedor. Então, Excelência, estão aqui os dois processos já aprovados e aproveito logo no ensejo para retirar de pauta o processo 7067 de 2017, em virtude de se tratar de uma diligência interna, saber se de fato a relatoria seria nossa. Também, já que estou retirando esse de pauta, eu quero adiar o processo 4499 de 2008, as contas de governo do gestor de Campestre de 2007, e a situação e a justificativa é muito simples, apesar de ter concluído o voto, simplesmente esqueci de encaminhar a minha assessoria e que este voto acabou ficando em um computador que, infelizmente, eu não tenho acesso daqui do meu ambiente de trabalho, senhor presidente. Infelizmente, uma falha totalmente minha, senhor presidente. No mais, eu tenho um daqueles processos onde fazemos a verificação da legalidade de ato de gestão, é o processo 8283 de 2017, que trata do contrato 26 de 2017, que cuida de uma contratação direta por dispensa de licitação, cujo objeto é a contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação e tratamento de coberta da Defensoria Pública Estadual, mediante o regime de empreitada por preço global, no valor de cerca de R$ 27 mil. A empresa contratada foi a Lomec Construções e Empreendimentos Imobiliários, EIRELI, tendo seu extrato de termo contratual publicado em 6 de junho de 2017. Assim como nos mesmos autos, também o seu primeiro termo aditivo, com acréscimo de cerca de 16 inteiros e 32% do valor originário, montando no valor de cerca de R$ 4.400, o extrato publicado, extrato do termo deste aditivo contratual publicado em 18 de julho de 2017. O Ministério Público se manifestou através do parecer 33, despacho de 2018, em que há aqui a solicitação de alguns esclarecimentos e documentação comprobatória do procedimento adotado. Tendo em vista o que consta dos autos e o procedimento, doutor Enio, peço, venha já para aí, um processo simples, excelência, não vai ter problema. Não. Trago o voto no seguinte sentido, de citar o Defensor Público Geral do Estado, para que, na forma do continuando os autos, querendo apresente suas manifestações, e eu encaminho a documentação aqui solicitada pelo Ministério Público para que, ao final, possa se manifestar de forma definitiva e o processo possa ser trazido ao Pleno também para seu julgamento final. É como o voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público exaurou manifestação dos autos, intermédio do despacho 33 de 2018, entendendo ser pertinente a realização de algumas diligências e, posteriormente, seja feita a manifestação pela diretoria de engenharia do tribunal acerca do presente contrato do serviço executado, tendo em vista que trata-se de obras de engenharia e que, portanto, o processo ainda não estava apto a julgamento
sugerindo a realização dessas diligências, ora trazidas a plenário pelo conselheiro relator, e que após a devida instrução do processo, os autos retornem para o MP para manifestação de mérito. Colocamos cada um dentro. Em discussão, os processos. Senhora presidente, Com a palavra, o conselheiro Fernando. só para que o Instituto da Dúvida não prevaleça, eu gostaria de saber, esse processo não se enquadra na última resolução que nós aqui deliberamos com relação às diligências que devem ser monocráticas? Excelência, permita-me. Excelência, apesar de aprovado o texto regimental, há uma normatização própria na lei orgânica. Eu não sei se teria a eficácia pretendida. E quanto à aprovação, na verdade, começa a ter eficácia quando da publicação do ato. E somente hoje, acredito que foi derradeiramente aprovada ambas as alterações regimentais, tendo a eficácia... Então, Vossa Excelência está correta. A eficácia a título de argumentação neste ínterim, mas acredito que, como aparentemente tem uma faculdade legal do gestor fazer isso, trazendo ao pleno... Gestor não, relator. Relator, desculpe. Eu não sei se isso teria, né, a eficácia ou a finalidade pretendida. E eu até aqui apelo não, digo mais uma coisa. Acredito que não são tantos os processos e não é por isso que as sessões do pleno vão ser demoradas, porque a nossa relatoria é muito simples, nossa, que eu falo de todos quanto a esse tipo de processo. E assim, eu acredito que no que diz respeito a serviço público, interesse público, patrimônio público, aquilo que deva ser dada ampla publicidade sempre é melhor do que qualquer outra coisa que a restrinja, que a diminua. Não estou fazendo, pelo amor de Deus, nenhum juízo de valor de qualquer comportamento, qualquer entendimento diferente de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Em votação, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu queria muito votar nesse processo, mas eu me averbo suspeito por motivo de foro íntimo quanto a esse processo. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Acompanha o relator, senhora. Aprovados. Excelência, tem mais um processo 4753 de 2018. É um processo simples de concessão de prorrogação de prazo esse dado pelo pleno, faleceria a minha incompetência de restringi-lo ou aumentá-lo monocraticamente, embora traga o voto pelo indeferimento do prazo, que na verdade, apesar de pedido o prazo, antes mesmo de qualquer deliberação da Corte de Contas, o diligenciado, por assim dizer, apresentou a documentação, aí também falecendo o objeto da pretensão aqui querida pelo impetrante. E nesse sentido, eu aqui, perda do objeto, indefiro um pedido de prorrogação de prazo. Com a palavra o Ministério Público. Não, o Ministério Público opina favoravelmente. Né? Ele já apresentou a documentação? Já apresentou. Ok. Em 27 de abril, antes de qualquer decisão do Pleno do Tribunal a respeito da prorrogação do prazo em tela, o gestor encaminhou a sua defesa justificativa acerca dos apontamentos elencados, uma decisão proferida em 21 de março de 2017, protocolado na Corte sob o processo 5219 de 2018. Em discussão. Senhora presidente. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Agora sim, eu acho que esse processo é muito semelhante ao anterior, que trata da decisão preliminar de encaminhamento monocrático por parte do tribunal, né, por parte do plenário e por parte do relator. O nosso tribunal ele baixou uma resolução normativa alterando o regimento interno do tribunal a fim de estabelecer que qualquer diligência interna em um processo de controle externo não precisaria
não poderia ser levada ao pleno, né? Essa diligência ela deveria ser decidida monocraticamente pelo relator, até mesmo porque este seria o julgador natural para esse tipo de providência e a gente estaria suprimindo uma das instâncias recursais em prejuízo ao princípio da recorribilidade na hipótese de uma eventual contrariedade ao direito e uma eventual irresignação da parte do jurisdicionado. Avançando um pouco o raciocínio, eu refleti muito, depois que o conselheiro Anselmo citou o artigo 17 da nossa lei orgânica, que trata da regulamentação da decisão preliminar e segundo o qual, com a devida vênia, preconizaria que a decisão preliminar do tribunal em prestações de contas, portanto, não se aplicaria esse dispositivo a qualquer outro tipo de processo de controle, mas apenas às prestações de contas. A decisão preliminar seria uma decisão pela qual o relator ou o tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve adotar aquelas providências preliminares, como citação, oitiva enfim. Fazendo a leitura literal do dispositivo, eu confesso que eu não encontro em nenhum momento a intenção do legislador em estabelecer essa competência para o plenário, até mesmo porque o legislador ele não fala plenário, ele fala tribunal, né? Ele não fala Câmara, ele fala tribunal. E se a gente for interpretar essa expressão, a gente vai chegar à conclusão de que ela poderá significar qualquer órgão diretivo de controle externo da Corte, menos o plenário da Corte. E eu vou dar apenas um exemplo para Vossa Excelência. A lei orgânica do TCU, ela tem uma redação exatamente igual à redação da nossa lei orgânica. Todavia, em vez de estar previsto no artigo 17, está previsto no artigo 10. E fala lá o seguinte: preliminar é a decisão pela qual o relator ou o tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o seu julgamento, ordenar a citação ou a audiência dos responsáveis, ou ainda determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo. E todos nós sabemos, todos nós que fazemos parte do controle externo, nós sabemos que a expressão tribunal que está sendo empregada aqui nesse preceito normativo refere-se à Secretaria de Controle Externo do TCU. É ela que determina e que executa, não é o plenário do tribunal. Até mesmo porque aqui não faz menção nenhuma à expressão tribunal. De modo que essa é uma expressão polissemântica, não é? Com vários significados, e caberia a gente, como aplicador do direito, ao interpretar o normativo, encontrar o verdadeiro significado dele, né? Da expressão tribunal. Então, se a gente for buscar o direito comparado, direito ao Tribunal de Contas da União, a gente vai ver que a prática adotada lá é no sentido de que o tribunal, a que se refere o dispositivo, né, seria a Secretaria de Controle Externo e não o plenário da Corte. Eu avanço mais, só para dar a título, exemplos bobos, para que a gente possa refletir um pouco mais. A nossa lei orgânica, ela cita a expressão tribunal 126 vezes. Existem alguns momentos que ela cita da seguinte forma: caberá ao tribunal receber denúncia ou representação. O tribunal que está sendo referido aí não é plenário, não é Câmara, né? É o tribunal, muitas vezes a ouvidoria, que é o tribunal. Em outros trechos da nossa lei orgânica, é falado que o tribunal realizará auditoria e não poderá ser sonegado. Então, a expressão tribunal aí
não é plenário, não é Câmara, mas sim o grupo de servidores que ali é o tribunal que comparece para realizar a auditoria ou a inspeção in loco. Então, cada vez mais eu me convenço de que a norma que a gente editou apenas foi no intuito de aclarar o verdadeiro significado da expressão tribunal que já estava posta desde 1994, salvo engano, quando da edição da nossa lei orgânica, e que a gente vem aplicando de uma forma equivocada, né, há 6, 7 anos, por entender que essa expressão tribunal ali posta faria referência a plenário ou a Câmara do Tribunal de Contas. Com base nesse entendimento, eu, com a devida vênia, com o devido respeito ao entendimento do conselheiro relator, eu voto no sentido de não acolher a proposta de diligência, determinando o retorno dos autos ao conselheiro relator para que seja monocraticamente deliberado, né, por não se tratar de competência desse plenário. Senhor presidente, Com a palavra, conselheiro Anselmo. eu não entendi muito bem o que o conselheiro Rodrigo está votando, mas, de qualquer forma, eu queria, para os esclarecimentos, o seguinte sentido: na administração pública, só podemos fazer o que a lei determina ou autoriza. Isso traz o quê? A vedação dos achismos, dos inconformismos com os textos da lei, se a lei não me agrada a redação, eu não a aplico. Essas coisas não devem ser, sobretudo, evitadas. Com relação até os exemplos dados pelo conselheiro Rodrigo Siqueira, no caput, no artigo 17, no seu parágrafo 1º, preliminar, qual é a dúvida desta interpretação? E aqui não me cabe fazer outra, porque está muito claro. Não que não se deva interpretar tudo, até os textos claros, mas preliminar é a decisão pela qual o relator ou o tribunal, está muito claro, relator ou tribunal é uma faculdade do relator. Vocês, o tribunal, não pode tolher qualquer procedimento adotado pelo relator que diga com o que está disposto no texto legal. E aqui todos nós devemos preservar este princípio, principalmente aqui, até o órgão ministerial que tem dever de ofício para tal, assim como temos também, mas como é da seara própria da verificação da legalidade dos procedimentos verificados no tribunal, inclusive no plenário, e parece-me que também o conselheiro falou que há prejuízo a qualquer não concordância de qualquer jurisdicionado com devida vênia. Discordo completamente que a instância recursal é o próprio pleno. Para que temos recursos? Inclusive o recurso de reconsideração, que na verdade, a rigor, tecnicamente nem recurso mas há a questão de previsão legal para qualquer irresignação, inclusive reconsideração de decisão no pleno. Com relação a diligências internas, eu não me recordo de ter tido, de ter verificado aqui, a não ser que seja no bojo, já que estamos tomando providências externas, que também internas sejam feitas dessa ou daquela forma. As internas podemos fazer independente de vir ao pleno. Sempre foi assim e não há nenhuma previsão contrária a isso. Nos exemplos de recebimento e de feitura de auditoria, excelências, é simples. Aqui não há nenhum relator, nenhum julgador recebendo monocraticamente denúncias, representações. Quem recebe é o tribunal, através de que órgão? O seu órgão máximo, que é o plenário. Até as auditorias, inspeções in loco, se não são previamente autorizadas pelo tribunal pleno, elas são o quê? Homologadas, confirmadas pelo pleno. Eu não posso interpretar texto claro previsto na legislação e aqui previsto especificamente
na lei para tolher qualquer faculdade ali, dada qualquer autorização ou potencial comportamento de qualquer jogador, inclusive correndo o risco de usurpar, retirar e restringir competências plenárias. Isso parece muito claro no texto da lei. E aqui eu afirmo meu posicionamento nesse sentido. Na verdade, vamos aqui atuar contra a legem. Obrigado, senhor presidente. Senhora presidente, só apenas dando continuidade à discussão, eu acho que a gente estaria atuando contra a legem se a gente tivesse trazendo para o plenário uma deliberação no sentido de determinar uma decisão preliminar. Meu ponto de vista é totalmente contrário ao que determina a interpretação correta e precisa da lei, né? A lei, ela não fala plenário do tribunal, ela fala tribunal, né? E é um conceito jurídico, eu não queria ser teórico, porque acaba sendo chato, mas é um conceito jurídico aberto, cujo intérprete, ao aplicar, precisa preencher o seu conteúdo semântico, não é? O intérprete, ele pode ser o tribunal no exercício da sua atividade jurisdicional, como pode ser o tribunal no exercício de sua atividade normativa. O nosso tribunal, no exercício da nossa atividade normativa, ele apenas aclarou o conteúdo semântico dessa expressão tribunal, né? À luz do que vem sendo aplicado de forma legítima pelo Tribunal de Contas da União, de modo que eu reitero a necessidade da gente respeitar o artigo 17. Não se trata de achismo, motivo pelo qual eu citei o direito comparado era justamente para não ser acusado de interpretação extensiva ou flexível, seja lá qual fosse, né? É exatamente o que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Contas na União, com base em um normativo que tem um conteúdo igual ao nosso normativo. Somente isso, senhora presidente. Motivo pelo qual, antecipando já meu voto, eu voto no sentido de não acolher a diligência proposta e determinar o retorno dos autos ao relator, a fim de que, cumprindo o que determina o regimento interno e a nossa lei orgânica, faça a diligência monocraticamente. Houve um argumento também quanto à supressão de instâncias, né? A vulnerabilidade do princípio da recorribilidade. Ora, se eu sou relator e eu deixo de determinar uma decisão preliminar e encaminho essa decisão para ser deliberada pelo plenário, evidentemente que fica prejudicado o recurso de agravo que é previsto nesse regimento interno. A gente suprime completamente o recurso de agravo. Bom, acho que já são argumentos demais no sentido de reconhecer a validade e a interpretação correta do artigo 17 da nossa lei orgânica e reconhecer que a gente vinha aplicando ele de uma forma equivocada ao longo de 5, 6 anos, né? Deliberando em plenário pela citação, às vezes não apenas em processo de tomada de contas, mas em processo também de denúncia e de representação, quando a seção em que faz referência a esse dispositivo é do processo de prestação de contas, né? Enfim, são esses os argumentos pelos quais eu não acolho a diligência proposta pelo relator. Senhor presidente, Com a palavra, conselheiro. vou manter um posicionamento. Eu acho um risco, uma temeridade flexibilizarmos tudo, ainda mais o que está previsto ou a norma contida no artigo legal que dá esta faculdade.
relator ou tribunal. Se é relator, a contrário do senso, claro, é interpretativo, pode ser polissemântico, pode ser, é um conceito jurídico aberto, indeterminado, pode ser, mas tem previsão legal, dela eu não posso me apartar. Eu fico assim, não é assunto que eu possa trazer aqui, mas como Vossa Excelência falou de sessão específica de processo de prestação de contas e coisas do gênero, eu aqui, uma vez até registrado no pleno, evidentemente, se fosse assim, Excelências, todos os seus arquivamentos de processo de FUNCONTAS, como se representação e denúncia fossem, estão equivocados. Vossa Excelência os arquiva com base no artigo 193, parágrafo único, se não me falha a memória. Veja só, isso realmente é interpretar o comando, a norma contida, mas não, acredito que Vossa Excelência utilize isso como um parâmetro, talvez por não encontrar algo melhor em nossos normativos. Se for assim, eu tenho que decidir a minha interpretação. Para o que me interessa, eu a restringo. Para o que não me interessa, eu a expando. Quando nós temos aqui a baliza. Senhores, a baliza é um instrumento legal. Citar um outro exemplo bobo, vou citar. A nossa lei orgânica prevê que 2 conselheiros possam tirar férias. O nosso regimento interno, 3. Qual devo aplicar? Ou então, que vou justificar para flexibilizar a norma legal e aplicar a norma regimental, um ato administrativo, um ato infralegal. Excelências. Obrigado, senhor presidente. Em votação, conselheiro substituto doutor Sérgio. Senhora presidente, só para fundamentar meu voto, eu gostaria só de registrar que todos já conhecem meu posicionamento a respeito disso, inclusive eu acho que fui um dos primeiros, o conselheiro Rodrigo ainda era procurador no Ministério Público de Contas aqui, quando eu tratava esse assunto, eu tenho um entendimento também divergente do conselheiro Anselmo Brito a respeito de trazer essa matéria para o pleno. Primeiro porque o comando o regimento interno, na hora que ele dispõe sobre as competências do Tribunal Pleno, ele não tem essa previsão de que essa matéria seja examinada aqui. Mas ele também não veda, mas ele não diz que é matéria para exame do Pleno. Eu fico com a minha, digamos assim, a minha experiência de um outro Tribunal de Contas, que é o de Santa Catarina, talvez não seja paradigma ou exemplo aqui para o Tribunal de Contas de Alagoas, mas lá atuei durante 13 anos e atuei como auditor de controle externo, quer dizer que realizava auditorias, inspeções, inclusive diligências. Então as diligências eram determinadas no órgão do controle externo, no caso do TCU, nas secretarias de controle externo, porque o saneamento dos autos se dá ali, essa discussão. É claro que o conselheiro, como presidente do processo, ele tem a competência para determinar as diligências e daí por diante. Da mesma forma, a concessão de adiamento, do prazo, né? Prorrogação do prazo para manifestação, apresentação de qualquer documento, isso o próprio conselheiro delegava aos órgãos de instrução, isso aí. Agora, embora tudo isso aí a gente já discutiu bastante aqui, eu também não vejo nenhum problema. O conselheiro Anselmo, se ele entende que esse pleno deve apreciar as diligências que ele entende que devem ser adotadas nos processos de sua relatoria, assim como ele entende que nós devemos nos pronunciar sobre a concessão de prorrogação de prazo, eventualmente solicitada em algum processo, não tem nenhuma objeção a isso, e voto. E eu coloco aqui meu posicionamento sobre isso. Então, em razão disso tudo,
embora divergindo com relação a isso aí, essa disposição norma, essa disposição que altera esse regimento, eu penso que também, como eu participo de uma comissão que trata da instituição do processo eletrônico aqui nessa Corte de Contas, e nós já estamos pensando sobre os procedimentos que devem ser adotados nesses processos. Inclusive, a gente está discutindo essa questão das diligências serem adotadas no próprio órgão instrutivo, lá nas diretorias de fiscalização, que, como vai ser o processo eletrônico, isso aí agiliza também bastante. Então, essa alteração aí regimental vem ao encontro dessas mudanças, né? Então, eu acho importante isso aí, mas apesar de ter todo esse posicionamento, eu não tenho nenhum problema e acompanho o conselheiro Anselmo no seu voto pela diligência. Acho que isso aí também não me autoriza ou me furta a denegar essa providência nesses autos. Portanto, senhora presidente, eu acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, eu não vou absolutamente mais me posicionar com relação a essa discussão de cunho acadêmico, e até mesmo porque não me sinto mais nem confortável para tratar desse assunto, apesar em função da avançada hora. Mas quero dizer que eu vi no início, quando levantei essa questão, na discussão do processo anterior, que o conselheiro Rodrigo se averbou de suspeito, portanto, só inaugurou a discussão no processo seguinte, eu ouvi do conselheiro relator que estava trazendo o processo porque a resolução fora encerrada a votação hoje, com o posicionamento de Vossa Excelência, senhora presidente, que trouxe o processo para se posicionar sobre ele. De forma que essa decisão de não trazermos as decisões monocráticas de diligência para o Pleno, ela passará a vigir a partir do momento que Vossa Excelência a publicar. De forma que, baseado nessa discussão, e para não me alongar, e entendendo de que o conselheiro Rodrigo está coroado de razão na sua discussão, eu acompanho o relator. Aprovado. Excelência, sem mais processo para a pauta de hoje. Encerrada a pauta desta sessão, passamos a palavra aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para, no horário das explicações pessoais, fazerem uso da mesma, se assim o desejarem. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.